E aí, meus amigos, que a graça e a paz do Criador esteja com vocês aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui, todos vocês que estão se achegando aí no nosso bate-papo sobre Bíblia, sobre Escritura Sagrada. Quem está falando aqui é o pastor Carlinhos Oliveira, né? Muito bom estar com todos vocês aqui, né? Aquelas pessoas que gostam de adquirir conhecimento bíblico e conhecimento histórico. Hoje, coloquei uma música aqui de fundo, bem Gideões mesmo, né? Aquele playback aí, pra gente estar trazendo essa temática aí, pra gente estar falando aí sobre um profeta chamado profeta Zacarias. Beleza, gente? Que honra, que prazer estar com todos vocês aqui nesta live. E eu não posso, né, deixar de agradecer todos os nossos amigos e amigas que têm se inscrito lá no meu canal no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Já estamos aí, ó, 123 pessoas, hein, pessoal? O canal ele tá em ascensão aí. Esse canal ele tá numa crescente muito boa aí. Eu fico feliz que as pessoas tenham adquirido conhecimento bíblico e conhecimento histórico. Isso é muito bom estar com todos vocês. E já aproveitando, né, esse ensejo aqui, vamos estar batendo um papo, pessoal? Vamos bater um papo hoje sobre Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas, né? Eu queria hoje falar sobre o profeta Zacarias, né? Quem foi o profeta Zacarias? O que o seu texto, no seu contexto, tem para ensinar para nós aqui neste momento. Beleza, pessoal? Que o Espírito Santo possa me dar graça, né? Possa me dar virtude, para que a gente possa aqui conversar sobre esse tema aqui maravilhoso das Escrituras Sagrada, beleza? Sejam bem-vindos todos vocês aí, de quaisquer tipo de religião. Nós estamos aqui para falar de Bíblia e falar de história. Legal, pessoal? Então, aproveitando aqui, né, eu quero falar sobre o profeta Zacarias. Quem foi o profeta Zacarias? Eu fiz um esboço aqui bacana, tá? Bastante interessante para a gente adentrar aqui, conhecer um pouco mais no profundo a historicidade do profeta Zacarias. Então, irmãos, o profeta Zacarias, ele foi um profeta hebreu que viveu lá no século 6, lá antes de Cristo, durante um período que os judeus estavam sendo totalmente exilados lá pela Babilônia, que nós vamos aprender aqui nessa tarde. Então, conforme a tradição judaica, Zacarias, né, ele nasceu de uma família totalmente sacerdotal, certo? Que foi treinado desde pequeno para se tornar a ser um sacerdote. E Zacarias, meus irmãos, ele era casado com uma mulher chamada Isabel, que também veio lá de uma linhagem sacerdotal. Então, no início do livro de Zacarias, meus irmãos, que nós vamos ver aqui, minhas irmãs, né, minha irmã Pamela, seja muito bem-vindo, muito bom estar com você aqui. Você parou aí um pouquinho do seu tempo para estar com a gente. Manda um abraço aí pro esposo, meu amigo aí, Lucas, mais conhecido como Jaca, né? Deus abençoe sua vida, minha irmã. E hoje nós estamos falando aqui, minha irmã Pamela, sobre o profeta Zacarias. Então, quando a gente pega o profeta Zacarias, meus irmãos e minhas irmãs, no início do livro de Zacarias, o que acontece? Ele recebe ali uma série de visões e mensagens totalmente divinas, né? Que são destinadas para encorajar quem? Os judeus que estava retornando do exílio babilônico. Para quê? Para construir o templo de Jerusalém, a qual ele foi destruído. Então, Zacarias, ele exorta o povo para quê, pessoal? Fazendo que o povo se arrependa dos seus pecados e para estar confiando, colocando toda a sua confiança em Deus para ajudá-lo ali a completar essa obra. Então, Zacarias, meus irmãos, ele é conhecido por quê? Pela sua profecia totalmente messiânica. Ele é considerado o profeta messiânico, que fala também sobre a vinda do Messias e fala também sobre a restauração final do reino de Deus. Né? Que interessante isso daí. Como é gostoso, né, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, a gente conhecer um pouco mais sobre o profeta Zacarias, e a gente vai entender aqui muitas coisas legais que o livro fala. Pastor Magno, como sempre, meu irmão, eu me sinto muito honrado com a presença do pastor aqui conosco, né? Que a paz do Senhor esteja com você aí e toda a sua família. Então, Zacarias, meus irmãos, ele prediz, né? Ele prediz que o Messias
vai estar vindo montado no jumento, trazendo paz para toda a nação de Israel e governando sobre todas as nações da terra. Beleza? Mas eu falei de Zacarias, mas eu tenho que falar um pouquinho também sobre a sua esposa Isabel. Beleza? Deixa eu falar um pouquinho também sobre a sua esposa Isabel, né, que ela é esposa de Zacarias, mencionada lá no Novo Testamento da Bíblia, né, como sendo ali a mãe de João Batista. Ela era mulher, né, essa mulher de Zacarias, ela era já idosa, era uma mulher totalmente estéril. Então, segundo a tradição cristã, ela foi escolhida por Deus para conceber e dar luz ao precursor ali que abriria o caminho de Jesus Cristo, né? Nós pegamos ali no seu contexto que o anjo Gabriel anuncia a Zacarias que Isabel conceberia um filho na sua velhice e chamaria ele de João, mais conhecido como o Batista. Então essa passagem bíblica, meus queridos amigos que estão conosco aqui, você pode ver depois lá na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, né? Lá em Lucas, no capítulo 11, do capítulo 1, desculpa, do versículo 11 ao versículo 20, né? Aonde o anjo Gabriel anuncia a Zacarias que sua esposa teria um filho, né? Aonde você pode ver lá depois. Então o que acontece? O anjo Gabriel, ele aparece a Zacarias enquanto ele está onde? Ele está lá no templo, anunciando, né? Que a sua esposa Isabel, apesar de ser uma mulher ali estéril e já está com uma idade ali avançada, teria um filho e esse filho chamaria João Batista. E no entanto, meus irmãos, Zacarias, o que acontece? Zacarias, conforme ele recebe essa mensagem angelical ali do anjo, e o que ele faz? O cara acaba duvidando desta profecia que o anjo Gabriel foi lá falar com ele, e por esse desacreditamento, ou por essa falta de fé, ou por de não acreditar, Zacarias ele fica mudo até o nascimento de seu filho. Isabel era uma parente lá de Maria, que seria a mãe de Jesus, e as duas, certa ocasião, elas se encontraram quando Isabel estava grávida ali, aproximadamente de 6 meses ali, de João Batista, né, junto com Maria, e todos nós conhecemos que a barriga das duas começam a se agitar, começam a se mexer ali entre João, né, o Batista e o próprio Messias. E Isabel é considerada uma figura muito importante na história ali da salvação, por ter sido mãe do profeta de João Batista, né, que estava ali abrindo o caminho ministerial ali, quando vai se tornando grande, para que o Jesus viesse e começasse a trazer ali a pregação, a cumprir todas as suas promessas. Legal, né, irmãos? Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Que bacana quando a gente entra nesse contexto de história. Por isso que eu falo, irmãos, conhecimento é sempre bom, é algo que ninguém jamais vai tirar de você, tá? Então por isso que eu fico muito feliz por todas as pessoas, 123 pessoas que estão adquirindo conhecimento bíblico e histórico. Beleza? Falei um pouquinho sobre a mãe de Zacarias, falei todo esse processo que teve. Agora eu quero falar antes de entrar aqui, eu quero dar uma breve introdução, uma parte bem introdutória, bem legal, para que você conheça como é rico esse texto de Zacarias, beleza? E como sempre, meus queridos, não posso te deixar tomar a minha água, porque a garganta vai secando e a gente precisa dar uma hidratada aqui, beleza? Vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, meus amigos, com algumas datas históricas também, tá? Eu pediria depois que você pegue um caderno, pegue uma caneta, assista novamente esse vídeo, anote as datas, anote os pontos mais interessantes para você estudar, para você aí na semana dar uma recapitulada e aumentar ali o seu conhecimento ali. A patologia clínica fala que quando nós adquirimos conhecimento novo, mais o neurônio nasce na nossa massa cefálica. Então vamos entrar na introdução histórica do livro do profeta Zacarias. Irmãos, no ano de 539 a.C., Deus usou o Medo-Persas para derrotar o Império Babilônico. Logo em seguida, quando a gente entra ali na historicidade, tem um homem chamado Ciro, que ele autorizou a volta, né, dos cativos à terra, né,
e Zorobabel se preparou para conduzir aproximadamente 50 mil pessoas para Jerusalém. E ali, meus queridos, começam a construção do templo e os fatores externos e internos que interromperam, né, esses processos da obra. Então o trabalho de construção, meus irmãos, lá do templo, ele parou num período de 15 anos. Né? Então Zacarias e Ageu, que foram dois profetas muito usados para motivar o povo de Judá a voltar ao trabalho e terminar ali esta construção do templo, para a gente entender melhor o que estava acontecendo, por que parou esses 15 anos ali, né? A melhor mensagem de nós vemos aqui em Zacarias, a gente tem que lembrar alguns fatores históricos. Se você não lembra, se você não conhece, hoje eu quero falar aqui para você. Então essas informações, ela vem lá dos primeiros capítulos do livro de Esdras, tá? Você pode pegar lá na Bíblia os primeiros capítulos de Esdras também, que andam de mão dada com Zacarias, para que você possa entender. Então lá no primeiro ano do seu reinado, o que Ciro faz? Ele volta, né, dos judeus a Jerusalém e mandou com eles todos os utensílios que Nabucodonosor havia tirado do templo, quando destruiu Jerusalém lá no ano 586 a.C., certo? O que faz? É erguido um homem chamado Zorobabel, que ele conduzia um grupo de mais de 42 mil judeus, naquela época, sem falar mais 7 mil servos lá, né, de Zorobabel, né, a fazer esse regresso dessa terra cativo lá para a terra de Jerusalém novamente. Então, além desses utensílios enviados pelo rei, o povo oferece ouro, oferece prata, as coisas preciosas, para tudo, para fazer o quê? Em amor, em favor da reconstrução lá e a restauração do templo. Então, depois de chegar à terra, o povo começou a fazer o quê? A construção da casa do Senhor, a qual havia sido destruída lá por Nabucodonosor. Então, logo após de lançarem o alicerce do templo, aquelas pessoas que começaram esse intento de fazer uma nova construção lá, eles começaram a ser frustrados, a ser barrados, a ser paralisados pelos povos vizinhos que moravam naquelas determinadas regiões. Então a obra parou, né, até o ano 520 a.C. Então foi neste ano, meus amigos, que Deus levanta um profeta chamado profeta Ageu, levanta Zacarias para motivar o povo a voltar pelo trabalho. Porque pensa comigo, após a invasão de Nabucodonosor, levando todos os utensílios, roubando tudo aquilo que era de povo, Deus levanta alguns homens, levanta Zorobabel, para estar indo lá e novamente falar com o povo, e novamente trazer uma incumbência para o povo para construir novamente o templo. E assim eles começam a fazer ali os novos alicerces ali, com todo o vigor, com todo o amor, com toda a dedicação, como você que parou para assistir esse vídeo aí, se dedicar para obter conhecimento. Só que aquelas cidades que estavam ali, eles estavam vindo com uma opressão muito grande para o povo de Israel. E eles estavam indo contra, tentando bloquear de todas as formas, com aquele povo continuasse a terminar e construir ali aquele templo. Então Deus ergue o profeta Ageu, que foi totalmente contemporâneo de Zacarias, começando com as suas profecias apenas 2 meses antes, o profeta Ageu. Se você pegar, antes de você ver o livro lá de Zacarias que eu estou falando, dá uma volta lá para trás, vai um pouquinho ali para trás, um livro antes, você que Ageu, no capítulo 1, versículo 1, e Zacarias 1 e 1, são as mesmas coisas, falam a mesma situação. Então a leitura de Ageu, a gente vai estar ali, quando a gente começa a ler, ele ajuda a entender melhor toda a situação que Zacarias enfrentou em Jerusalém. Então por isso que não dá para a gente pegar uma base de um versículo e fazer dele um contexto, ou como nós chamamos de pensamentos empíricos. Você tem que voltar atrás, em alguns livros atrás, para você entender
todo o contexto lá. Então Ageu, naquele momento lá, ele não se preocupou com os problemas políticos e legais e com os vizinhos lá que estavam atrapalhando. Ageu agiu diferente do profeta Zacarias. Então esse profeta, ele chamou o povo para quê? Para construir o templo, dizendo que o problema real estava nas atitudes dos próprios judeus que estavam voltando ali do cativeiro. Então a preocupação de Ageu era literalmente com o povo de Israel que estava voltando pós-cativeiro, e a preocupação maior era essa, já diferente de Zacarias, que também estava se preocupando com a construção, mas também estava se preocupando, estava tendo alguns problemas de vizinhos que estavam atrapalhando eles a construir. Então, pouco mais de 3 semanas depois, né, começou destas pregações ali de Ageu, o povo reagiu e começou a construção. E olha só para vocês verem que interessante. Depois, o que Deus faz? Deus, ele promete abençoar o povo e disse que as nações, eu abro aspas aqui, terra, céu e mar, seriam abaladas. Então os ouvintes da profecia de Ageu, meus queridos, eles estavam esperando uma intervenção divina nos assuntos humanos. Mas a mensagem de Zacarias continua onde Ageu termina. Isso que é apaixonante. Então quando Ageu termina, Zacarias vem dando continuidade nos planos que o Criador já estava estabelecendo para essa nova construção lá do templo. Bacana, né, meu? Muito interessante isso daí. É algo que nos faz a cada dia mais e mais ficar apaixonado de história. Porque eu sou um apaixonado de história. E não só história bíblica. História no seu contexto cultural, geográfico, enfim. E é isso que eu tenho estimulado pessoas. Eu fico tão feliz, meus irmãos. Aqui é um desabafo particular, né? De uma felicidade muito grande, aonde eu tenho visto vários amigos, várias amigas, né, buscando conhecimento através desses vídeos que eu tenho feito, bem didáticos, bem explicativos, né? Então Zacarias, o que significa o nome de Zacarias, meus irmãos? Qual que é o significado etimológico da palavra Zacarias? A palavra Zacarias, meus queridos, significa o Senhor lembra. O Senhor lembra. Então este profeta, ele fazia, que nem eu falei lá na introdução, fazia parte de uma família totalmente sacerdotal, que voltou lá do cativeiro, tragos por Zorobabel, que está lá no capítulo 1, versículo 1, conforme está lá no livro de Esdras, capítulo 5, você pode acompanhar depois, do versículo 1, Esdras capítulo 6, verso de número 14, Neemias capítulo 12, verso de número 4 e número 7. Então depois vocês acompanham aí na Bíblia de vocês. Então Zacarias, meus irmãos, como Daniel, como Ezequiel, como João do Apocalipse, empregam um estilo totalmente apocalíptico, usando uma linguagem totalmente simbólica. Para quê? Para frisar a intervenção divina nos assuntos terrestres. Então Deus sempre vem com as suas intervenções, com o seu poder aqui na terra, para intervir num determinado assunto. Então, desta forma, meus irmãos, nós entendemos que o quê? Que ele consola os fiéis, os seus filhos, a quem ele ama, aquela pessoa que escolheu andar com Deus, entregar sua vida para Jesus, fazer ali os seus mandamentos, e avisa sobre o castigo daqueles que se rebelaram contra o soberano do Senhor. Então entenda comigo, meus irmãos, aqui só uma notinha de rodapé que eu quero falar com vocês aqui. Quando vocês se rebelam com a palavra de Deus, quando vocês se rebelam contra a vontade de Deus, Deus ele vem com os seus juízos. Não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus não amou o povo lá atrás, não. É por causa das suas escolhas e suas rebeldias. Tá entendendo, irmãos? Isso aqui é só uma notinha de rodapé. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Se estão entendendo, se está sendo bem explicado, fala aí, irmãos. Deixa a mensagem aí para mim, aí, ó, pastor. Tô entendendo, tá bacana, tá interessante, porque senão a gente volta um pouquinho, a gente fala aqui de uma maneira mais entendível, mas eu sei que eu creio que está sendo bem didático aí. Tá bem, meus irmãos? Obrigado, pastor Magno aí, falou amém, subsentende que está sendo bem entendível
aí. E aí, irmãos, eu coloquei algumas datas. Infelizmente não dá para me colocar todas as datas, porque senão nós iríamos passar um tempo muito grande falando sobre datas aqui, sobre alguns acontecimentos. Então eu coloquei aqui mais ou menos umas 8, 10 datas, só para que vocês entendam, para que depois vocês anotem aí e fique gravado na mente de vocês. Olha para vocês verem algumas datas importantes. Amém, pastor? Né? E Isabel significa Deus é fiel. Maravilha. E Deus é fiel mesmo, né? Muito bom que foi fiel com a vida dela. Muito bom, pastor. Obrigado pela colocação, tá bom? Algumas datas. No ano 605 a.C., meus irmãos, a primeira leva de judeus é levada ao cativeiro babilônico. No ano de 597 a.C., é uma segunda leva que é levada totalmente ao cativeiro. Quando você pega no ano 586, tudo isso aqui que eu estou falando é antes de Cristo, nós temos a terceira leva ao cativeiro e o templo de Jerusalém é totalmente destruído. No ano 539, tá, antes de Cristo, eu quero ressaltar, né, vem a queda da Babilônia e os medos e os persas. No ano 538, tem o decreto de Ciro autorizando o regresso dos cativos e trazendo ali Zorobabel para conduzir o primeiro grupo para voltar para Jerusalém. No ano 520, vem a profecia que está lá no livro de Ageu, que é a construção do templo que começa a ser iniciada no ano 520 ao ano 518. Nós vemos as profecias desse que nós estamos falando aqui agora de Zacarias. Ano 558 a.C., Esdras volta para Jerusalém com mais de 1.700 pessoas. Para quê? Para ensinar e ajudar na obra do templo. E por último, que eu coloquei, no ano 444 a.C., Neemias volta para reconstruir os muros lá de Jerusalém. Que beleza, irmãos! Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com datas históricas, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com datas históricas. É muito legal. Mas uma coisa que eu quero frisar aqui para vocês, meus queridos, né? Meu amigo Tiago, cabeleireiro Tiago, meu cabeleireiro, hein? Estou fazendo aqui o comercial do meu amigo cabeleireiro Tiago, né? Que Deus abençoe sua vida, Tiago. Um grande abraço para você. Que Deus vos abençoe, você e toda a sua família. E eu quero trazer um ponto aqui e usar como ponto-chave para nós entendamos aqui. Eu quero falar sobre um versículo que está lá em Zacarias que fala: tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. E nós vamos entender o que seria esse apelo de Deus, do Criador, do Eterno, para falar para o povo lá naquela época, falando assim: volte para mim, venham para mim. E eu quero ler aqui rapidamente com vocês. Tornai-vos para mim. Foi um apelo inicial, que nem eu falei aqui, que Deus fez pelo profeta Zacarias. Então, neste livro, ele liga a sua mensagem às mensagens dos profetas anteriores, que nem eu falei, que Deus havia o quê? Tentado salvar todas aquelas gerações anteriores que estavam virando as costas para Deus, mas estes pais resistiram à palavra do Senhor e ofereceram a ira dele, né? E sofreram, quer dizer, a ira dele na destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo. Então o que Deus faz? Agora, depois do cativeiro, esses que voltaram precisavam aprender uma lição do quê? De confiar a Deus e a sua vontade para o bem do seu povo. Então Deus falou assim, ó: se vocês tornar a mim, eu vou tornar a vocês. Eu me tornarei a vós. Não é porque Deus falou para eles assim: se vocês não vir para mim, eu não amo mais vocês. Não, pelo contrário, entendamos aqui o contexto. Deus estava falando, ó, pelas regressões de vocês, pelo pecado, pela toda apostasia, por toda a idolatria que vocês estão fazendo, se vocês não voltar para mim, olha o que está vindo sobre vocês. Vocês vão ser levados cativo, vocês vão apanhar, vocês vão sofrer, vocês querem viver nessa vida? Não. Então a primeira coisa que Deus faz é um apelo para o povo, que você vê aí em Zacarias do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. É um apelo que Deus faz para o povo. Que lá no ano do 520 a.C., 2 meses depois do início do trabalho do profeta Ageu, que está falando em Ageu capítulo 1, versículo 1, Deus falou para Zacarias, filho de Baraquias e neto do sacerdote Ido. Capítulo 1, versículo 1. Você pode ver depois Neemias, capítulo 12,
versículo 4 e 7 e também o versículo 16. Data desta mensagem conforme o reinado do rei Dário, primeiro no ano 522 ao ano 586 a.C. Isso foi no segundo ano do 8º mês. Tá entendendo? Outra coisa que eu quero falar, Deus ele se irou contra os seus antepassados e as gerações que estavam se recusando a ouvir a mensagem dos primeiros profetas. Deus fica irado, porque Deus manda a profecia, Deus manda falar com ele, e o povo virando as costas, o povo não dando ouvido para Deus, e nem ouvindo a mensagem daqueles profetas que era erguido. Os que avisavam sobre o castigo antes do exílio, Deus falava, ó, o castigo que vocês estão tendo, é por culpa minha? Não, é porque vocês estão escolhendo passar por esse processo. Fazendo um paralelismo com hoje, a mesma coisa que Deus fala para você, ó, tá vendo esse cativeiro que você está passando? Tá vendo esse sofrimento que você tá, essa tristeza, essa angústia, essa solidão, essa depressão, essa falta de fé? Sua vida ao invés de andar para frente está andando para trás? Por quê? Porque você não está voltando a entender minha palavra, porque você não quer entender a minha palavra. Aí fica difícil, meus irmãos. Era a mesma coisa que acontecia há mais de 6.000 anos atrás. Vamos se colocar assim, há mais de 2.000 anos e 3.000 anos atrás. Então olha só para vocês verem, o povo daquela época, eles eram punidos. Punidos porque Deus não amava? Vou ser redundante para que seja bem frisado, não, porque eles se voltaram as costas para Deus. Outra coisa que eu quero falar rapidamente para a gente andar aqui, é que este castigo dos antepassados serve como base do quê? Do apelo de Deus para a geração de Zacarias. Ageu profetizou, Esdras falou. Então chega lá em Zacarias, Zacarias fala para eles assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês. Capítulo 1, verso número 3. E o Senhor, por meio de Zacarias, chama o povo para quê? Para o arrependimento. Antes de Deus deixar com que as consequências venham pelas escolhas do povo, pela sua escolha e pela minha escolha, primeiramente ele nos avisa, olha, volta para o caminho do Senhor, olha, entrega a sua vida para Deus, olha, para de andar nesses caminhos, porque senão as suas escolhas vão te trazer consequências terríveis, e aconteceu isso lá no povo. Então Deus fala para aquele povo, gente, vocês não sabem tudo aquilo que eu fiz por vocês? Usa a boca dos profetas, fala, gente, olha só o que eu fiz. Será que vocês vão continuar vivendo a vida que vocês estão? Se vocês voltar para mim novamente, é algo condicional, não é algo que Deus fala assim, vocês têm que voltar e pronto, e acabou. E eu mando em vocês e não interessa, se não voltar eu vou matar. Não, não é um Deus carrasco, mas Deus dá algo de condição. Aqui nós podemos falar que seria algo chamado livre arbítrio, ou livre vontade, ou livre escolha. Deus fala, se vocês voltar para mim, eu volto para vocês. Eu estou aqui de braços abertos esperando. Mas se vocês não se voltar para mim, fica difícil. Tá entendendo? Outra coisa que eu quero falar aqui, do capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 17, né? Ele fala sobre a primeira visão. Fala sobre a tranquilidade da terra. Então, desde esta visão, lá que fala no segundo ano do 11º mês, né? No mês 24, quer dizer, no segundo ano do 11º mês, do mês 24, né? Numa visão, o que acontece? Zacarias vê um homem montado num cavalo vermelho, não vê? E entre as murteiras de um vale, com outros cavalos de cores diferentes atrás dele, certo? Que é do capítulo 1, do verso número 8. Aí você faz uma pergunta, pastor, o que seria murteiras? Murteira significa arbustos, significa umas árvores pequenas ali, beleza? Então Zacarias ele pergunta para o anjo que significado seria esse da visão no versículo 9. E o homem que estava entre as murteiras, ou entre os arbustos, explicou que o Senhor havia enviado os cavalos a percorrerem a terra. Então, o que representa cavalos em livros de profecias? Rapidez, agilidade, força, a percorrerem toda a terra. Então eles encontraram a terra em paz, capítulo 1, do versículo 11, o que está falando, certo? Então o anjo do Senhor perguntou para Deus, Senhor Deus, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Capítulo 1, versículo 12. É uma pergunta.
que o anjo do Senhor fala: Senhor, até quando o Senhor não vai ter compaixão para Jerusalém? Parece que Deus estava com os olhos fechados, tampados, não parece? Mas para a gente compreender, meus queridos, essa pergunta, a gente precisa entender por que relato dessa tranquilidade da terra. Está entendendo? Isso daqui não foi recebido como uma boa notícia. Então, 2 meses antes, Deus havia prometido abalar a terra para dar paz ao povo de Jerusalém. Certo? Pega depois as escrituras sagradas lá no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. Então, se a terra, que seria as nações, ainda estava tranquila, Deus ainda não tinha dado paz ao povo dele. Tá entendendo? Então Deus respondeu àquele anjo que estava com Zacarias, assegurando que realmente ele, Deus, estava agindo. Do capítulo 1, versículo 13 ao 17. É de fácil compreensão. Então, para mostrar a compaixão, e proteger e abençoar Jerusalém, essa promessa, ela inclui o quê? Ela inclui primeiro a edificação do templo e a proteção daquela cidade que se encontra no verso de número 16. Então, para castigar as nações que oprimiam ou que estavam oprimindo o povo dela, assim cumprindo a promessa feita por meio de Ageu 2 meses antes, esta visão ou esta interpretação que nós lemos aqui, elas são totalmente fundamentais, meus irmãos, para o entendimento da mensagem de Zacarias. Senão nós não entendemos, fica um pouco vago. Vamos observar aqui, rapidamente, que eu já estou acabando, olha o que Deus fala. Presta atenção. Ele está ciente da circunstância das pessoas na terra. Fato. Outro ponto, protege e abençoa. Age a favor do seu povo. Castiga, ira-se contra as nações desobedientes. Então o castigo era só para aquelas nações desobedientes. A segunda visão, que está do capítulo 1, do versículo 18 ao 21, o que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, e que nesta visão nós vemos 4 chifres, e perguntou para o anjo o que significaria esses 4 chifres. Está entendendo? O que o anjo fala? O anjo disse que os chifres representariam quem? Os opressores que haviam dispersado o povo lá de Israel, no versículo 19. Aqui, como vemos vários outros profetas, o número 4 representa as nações do mundo, os povos que agrediam ou que estavam agredindo o povo escolhido. Então Deus mostrou 4 ferreiros que vieram derrubar os chifres e assim castigando as nações que se levantariam contra o Judá. Não dá para mim entrar falando desses 4 reinos que iam destruir ali Judá. Tá entendendo, meus irmãos? Que interessante. Outra visão aqui já está no capítulo 2, que eu quero falar para vocês. Do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, fala sobre a terceira visão, que Deus ele mede e protege Jerusalém. Certo? Então, nesta visão lá do capítulo 2, do 1 ao 13, Zacarias ele viu um homem indo medir Jerusalém. Certo? Então, essa figura de medir a cidade santa aparece em outros profetas que nós vemos e sempre simboliza o quê? A proteção divina, a comunhão de Deus com o seu povo. Você pode ver isso depois lá em Ezequiel, capítulo 40, 48, Apocalipse 21, do versículo 15 ao versículo 27. Então, o que o anjo faz? O anjo saiu e explicou, para o anjo que acompanhava naquela época Zacarias e os seus opressores de Zacarias para prever que as bênçãos de Deus viria nesse reino messiânico. Então Deus, o que ele faz? Deus chama o seu povo a voltar da terra do norte, que seria lá na Babilônia, do capítulo 2, do versículo 6 e o versículo 7. Então eu pego essas palavras aqui, fugir, salvar, habitar. Olha que interessante. Então podem sugerir que alguns dos judeus que tinham se adaptado nos caminhos da Babilônia, lá atrás, precisavam sair deste meio para ter novamente uma comunhão de Deus,
né? E seria glorificado na vitória contra as nações, na proteção que foi feito lá em Sião, que nós vemos lá no capítulo 2, do versículo 8 e 9, que seria a menina dos seus olhos. Então Deus traria para o seu povo novamente aquela alegria, aquela felicidade, aquele gozo, aquele amor que está lá em Zacarias capítulo 2, verso número 10. Então muitas nações se ajuntariam ao Senhor para fazer o quê? Para fazer parte desse povo. Aquelas pessoas que voltaram novamente com o coração, que se arrependeram dos seus pecados, que estavam ali querendo voltar ali a participar. Então este é um dos vários textos lá do Antigo Testamento que falam sobre a inclusão dos gentios, né, que veriam posteriormente, né, no reino do Senhor, lá no Novo Testamento. Então, quando a gente fala que Judá seria uma herança do Senhor, eu quero frisar aqui que seria a herança do Senhor, seria a proteção, né, do capítulo 2, versículo 12, né, que eu posso fazer um paralelo com o Salmo 94, verso número 14, fazer um paralelo também lá com o livro de Efésios, capítulo 1, né, versículo 11. Então Deus ele se levanta no capítulo 2, versículo 13, para agir em favor do seu povo. Maravilhoso, irmãos, esse estudo. Maravilhoso essa temática aqui. Tá entendendo, meus queridos? Então a conclusão que eu quero falar aqui é que o povo de Judá, ele sofreu muito por causa do pecado constante de gerações anteriores. Então o que faz agora? Agora Deus, ele chama uma geração, né, que veio lá de Neemias, veio de Esdras, veio de Ageu, e agora está em Zacarias, erguendo ele para se arrepender e estabelecer novamente uma comunhão com eles. Então, nas primeiras visões do livro, e olha para além dessa circunstância lá do povo, nestas primeiras décadas depois do cativeiro, para falar que viriam bênçãos sobre a vida deles e estava preparando um reino messiânico que seria a sombra futura que estava sendo preparado para Jesus, para Yahushua, para o Messias, para o Rabi, lá no Novo Testamento. Beleza, meus irmãos? Apaixonante, é apaixonante. Eu sou muito grato, né, por poder agregar valores espirituais de conhecimento bíblico aqui, irmãos. Tá entendendo? Por isso que é interessante quando nós pegamos aqui esse tipo de temática para a gente falar sobre Zacarias, tá? Sobre Zacarias. E quero falar para vocês que não vai parar por aqui não, tá? Depois, aqui, acho que no próximo vídeo, eu quero fazer por etapas. Eu vou falar, né, Zacarias, lá no capítulo 3, né, eu quero falar sobre o Senhor tira a iniquidade do povo, né, para a gente estar dando continuidade no livro de Zacarias aqui. Beleza, meus irmãos? Puxa, que honra, que prazer estar com todos vocês aqui. Muito bom mesmo. Todos vocês que fizeram parte dessa live, todos vocês que estão compartilhando essa live, todos vocês, né, que fazem parte do meu canal PR Carlinhos Oliveira. Gente, de verdade, vou ser redundante, vou frisar, gente, tem muitas pessoas assistindo meus vídeos, mas muitas pessoas mesmo assistindo meus vídeos, mas muitas pessoas que assistem não estão se inscrevendo no canal. Gente, se inscreva no canal. Isso é uma maneira de você mostrar para o YouTube que você está gostando, que os nossos vídeos estão valendo a pena, que pessoas estão sendo impactadas, estão aprendendo coisas novas, porque a glória não é minha, gente. A glória é do Eterno. Gente, pessoas precisam se estruturar mais na palavra de Deus, conhecer mais história bíblica, geográfica, de uma maneira bem sucinta, bem explicada. Então, gente, compartilhe. Assine o canal, porque é uma maneira de você falar assim para o YouTube: ó, YouTube, tô gostando do vídeo, tá bacana, compartilha esse vídeo. Beleza, meus irmãos? Assim eu agradeço a todos vocês, que honra, que prazer e que privilégio estar com todos vocês, de poder adentrar dentro da casa de vocês, no trabalho, na rua, no ônibus, seja onde você estiver no seu trabalho, enfim. Beleza, meus irmãos? Um grande beijo, Pastor Carlinhos aqui vos fala. Até a próxima, se assim o nosso Criador nos permitir. Beleza?
Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que as doces consolações do Espírito do Criador possa continuar te usando a buscar conhecimento bíblico, histórico e intimidade com o Pai. Deus vos abençoe.